Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e hoje nós vamos juntos estudar o componente curricular de matemática. Nós vamos exercitar um pouco a nossa memória, vamos lembrar aquilo que nós falamos sobre as 4 operações básicas. Vamos lá? Operações matemáticas. Eu vou começar fazendo um questionamento para você aqui. O que é operação matemática? Em matemática, uma operação é qualquer tipo de procedimento que é realizado sobre certa quantidade de elementos e que obedece sempre a uma mesma lógica ou regra. Conjunto de meios que se combinam para obter resultado. Nós estamos falando de 2 palavrinhas ligadas: operar mais ação. Exercer ação, função, atividade, agir, trabalhar, obrar. Então, quando eu estou falando sobre operação, eu preciso exercer uma ação, ter uma atividade, agir, movimentar-se ali naquele momento, para assim chegar a um resultado, obter um conjunto de resultados. Exercitando a memória. Vamos colocar a nossa memória agora para exercitar. 4 operações básicas. Primeira coisa na adição. O que nós falamos sobre adição? O nome dos termos. Vamos relembrar aí? São chamados de primeira parcela, segunda parcela e o resultado eu chamarei de soma ou total. Outra coisa importante que nós vimos é que propriedades da adição, elas têm o elemento neutro, ela é comutativa, ela é associativa e números negativos e positivos nós encontramos na operação de adição. Nós vimos que ela tem a ideia, toda vez que nós lermos uma situação problema, e que ela trouxer essas ideias que vamos ler agora, significa que faremos a operação de adição. Então, elas têm ideias de juntar quantidades e acrescentar uma quantidade a outra já existente. Eu posso juntar quantidades diferentes ou apenas acrescentar alguma que já existe. Sobre a subtração, nós vimos que ela também é muito chamada de menos, não é? A gente pergunta, é de menos, professora? É de mais? Certo, então subtração, aquela continha de menos, o nome dos seus termos serão minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Por que, professora, que nós estudamos o nome desses termos? Quando você precisar resolver uma situação, problema, em que uma dessas palavrinhas aparecerem, nós já logo saberemos, vou voltar aqui, nós logo saberemos qual é a operação a ser feita. Ok? Então, se aparece a palavra minuendo, subtraindo, resta ou diferença, não tem outra operação a ser feita, a não ser a subtração. O que nós aprendemos sobre ela? Que as propriedades da subtração são: o resultado é alterado no caso de mudança da ordem de apresentação dos valores. E nesse caso, a diferença terá o sinal trocado. Então, olha só, se eu inverter esse 89 e 72, eu vou ter um outro resultado e o meu sinal no resultado será diferente. Para positivo ou negativo, nesse caso aqui, negativo. Não existe elemento neutro na subtração. E ela traz para nós as ideias de retirar, comparar e completar. Então, toda vez que nós lermos uma situação, problema, em que eu preciso retirar alguma quantidade, eu já sei que é subtração. Comparar idades, comparar os anos, ou completar, também subtração.
Nós vamos aqui agora para a de multiplicação, que nós chamamos de vezes. Nós temos esse costume de nomeá-la como continha de vezes, né, professora? Isso, é essa mesmo. Então, quais são os termos da multiplicação? Nós temos o multiplicando, o multiplicador e o produto. Lembrando que o multiplicando e o multiplicador também podem vir com o nome de fator, ok? As propriedades da multiplicação são: ela é comutativa, a ordem dos fatores altera o produto, ela é associativa. Quando tem mais de 2 fatores, não importa a sua ordem, pois o resultado será o mesmo. Ela é distributividade, ela tem um elemento neutro, número 1, sendo que qualquer número multiplicado por ele resultará nele mesmo. Então, 5 vezes 1, 5. 3 vezes 1, 3. Ok? Ela traz para nós as ideias de subtrativa, que significa o quê? Tirar. Ela pode também trazer a ideia de aditiva, de completar. Comparativa, de comparar. E por último aqui, dentro das 4 operações, estamos falando da divisão, que é o famoso dividido. É para dividir? É, professora. Então, nós estamos falando sobre a divisão. Os termos da divisão são dividendo, onde está o algarismo 8, divisor, onde está o algarismo 4, quociente, que é o meu resultado, onde está o algarismo 2, e por último, o resto. Vale lembrar que quando o meu resto for zero, eu chamarei esta operação de operação exata. Não tem resto a ser somado quando eu precisar observar se minha conta está correta, tirar a prova real. E quando tiver resto, ela é uma operação não exata, ok? Outra coisa aqui que nós vimos, as propriedades da divisão. Vamos ver quais são? A ordem dos elementos altera o resultado final, pois não é comutativa, ela não é associativa. Na divisão, os parênteses devem ser resolvidos primeiro. O elemento neutro número 1, ou seja, o valor dividido por ele, terá como resultado ele mesmo. Pode ter números positivos e negativos. E ele traz a ideia de quê? Ideias de repartir e medir. Como resolver um problema com facilidade? Nós vamos ver algumas dicas que vão nos ajudar a resolver as situações e problemas. A primeira delas é: leia todo o problema com atenção. Se você não entendeu, leia mais uma vez. Não entendeu? Leia de novo e vai lendo até que você possa compreender o que está escrito. A segunda dica é: verifique quais são os dados do problema e o que ele está perguntando. E se porventura você não tiver entendido, leia mais uma vez. Enquanto você lê, vá fazendo a anotação desses dados. Quais são os números que ele te apresenta? Veja novamente o problema para descobrir que tipo de operação deve ser feita. Qual a ideia ele está te trazendo? É de adicionar? É de retirar? Há mais de uma pergunta? Resolva uma de cada vez. Em algumas situações e problemas, é muito comum encontrarmos mais de uma pergunta. E às vezes isso acaba nos confundindo. Então, para que você não se perca, você vai isolar uma das perguntas e resolver a primeira. E logo em seguida, complete respondendo a segunda pergunta. Arme a sentença matemática e efetue os cálculos.
Nós vamos ver ainda uma outra maneira que facilita para que nós possamos entender qual operação vai ser necessária naquela situação problema. Então, nós vamos ver que primeiro, há palavras que podem ajudar a encontrar na situação problema uma solução e suas ideias para a resolução. Vamos falar aqui sobre a adição, a continha de mais. Se a palavra acrescentar, somar, juntar, agrupar, ao todo, adicionar, total, ganhar, mais, achar, aparecerem, significa que você precisa fazer uma operação de adição. Então, é muito legal você fazer a anotação dessas palavras. Caso não dê tempo agora, você pode assistir novamente essa aula no nosso canal do YouTube SMED GV. Anote essas palavras, leia mais uma vez, procure memorizar e você vai ter facilidade em descobrir qual operação deve ser utilizada. A próxima que nós vamos ver é a de subtração, a famosa conta de menos. Então, sempre que aparecer na situação problema, a palavra tirar, perder, subtrair, diferença, resto, emprestar, a menos, a mais, dar, gastar, significa que aquela operação, aquela situação problema, nós precisamos utilizar a operação de subtração. Vamos para a próxima. Vamos falar agora da multiplicação. Se as palavras multiplicar, dobro, triplo, triplicar, quádruplo, quíntuplo, vezes, produto aparecerem, significa que eu preciso fazer de multiplicação. E por último, a palavra prestação. Já na operação de divisão, se as seguintes palavras aparecerem, dividir, distribuir, parcelar, quociente, rasgar, colocar, metade, aparecerem, significa que eu preciso fazer uma operação de divisão. Desenrolando as ideias das operações. Vamos fazer juntos algumas operações, algumas situações, problemas, para a gente entender qual é a ideia que essa situação problema está nos trazendo. Então, eu coloquei aqui situações problemas bem fáceis para que a gente possa, neste momento, identificar, então, a ideia que ela está nos trazendo. Então, na equipe B tem 4 meninos e 5 meninas. Quantas crianças tem nessa equipe? Uma pergunta fácil, não é? Então, estamos falando aqui de quantidades diferentes e estamos falando de qual ideia? A ideia de juntar meninos com meninas. Neste caso, a operação que nós faremos é 4 mais 5. Então, a primeira coisa que eu observei aqui foi qual a ideia que essa situação me trouxe, que foi a ideia de juntar. Sempre que nós formos fazer uma situação problema, ele exige uma resposta, pois no seu final ela sempre tem uma pergunta. Então, quantas crianças tem nessa equipe? Nessa equipe tem 9 crianças. Então, eu posso utilizar a própria pergunta para fazer a minha resposta. Número 2. A equipe A de uma gincana da escola tinha 234 pontos. A professora adicionou mais 30 pontos por uma tarefa cumprida. Quantos pontos essa equipe tem agora? Veja bem que essa situação problema já nos trouxe uma palavra-chave, uma daquelas palavrinhas que nós vimos nos quadros anteriores.
Se apareceu a palavra adicionou, certamente estamos falando da operação de adicionar, adição, de mais. Quantos pontos essa equipe tem agora? Aqui nós estamos falando de acrescentar, pois a equipe já tinha uma quantidade de pontos e acrescentou mais alguns pontos, certo? Adicionou mais. Qual a operação, então? Estamos falando aqui da operação de adição. E vamos à nossa resposta. Quantos pontos essa equipe tem agora? Essa equipe tem 264 pontos. Lembre-se, sempre que for uma situação problema, é necessário colocar a sua resposta. Não basta apenas você fazer a operação. É necessário que você coloque ali juntamente esta resposta. Número 3. Ganhei um pacote com 8 bombons. Comi 5. Quantos bombons ainda tem no pacote? E aí, ideia de quê? Você tinha uma quantidade, essa quantidade diminuiu? Essa quantidade aumentou? Essa quantidade diminuiu, ela foi retirada. Nós retiramos 5 bombons quando nós comemos. Então, é de subtração. Nós estamos falando aqui, então, sobre subtrair 8 menos 5. A resposta para essa questão é: no pacote ainda tem 3 bombons. Questão 4. Ana tem 7 canetinhas em seu estojo. Clara tem 11. Quantas canetinhas Clara tem a mais que Ana? Então, nós lemos o enunciado, né? Lemos a situação. Os dados são o algarismo 7 e a quantidade 11. Já vimos duas quantidades aqui. O que nós estamos querendo saber? Qual é a ideia que essa situação está nos trazendo? É a situação de comparar. Eu tenho uma quantidade, a outra tem outra quantidade. Então, está comparando essas duas quantidades de 7 canetinhas com 11. E temos aqui uma palavra-chave que é a mais. Todas as vezes que aparecer essa palavra a mais, nós vamos então retirar, diminuir, operação de subtração. Ana tem 4 canetinhas a mais. Número 5. Juvenal tem R$ 359 na poupança e quer comprar uma televisão de R$ 600. Quanto falta para ele poder comprar a televisão? Então, aqui eu armei a minha situação problema, a minha operação dentro da situação problema. A ideia que ela me traz é de completar. Por quê? Ele já tem uma quantidade, ele sabe o valor daquela televisão e falta algo ali para ele comprar, certo? Então, nós vamos tirar o quê? A diferença do valor de R$ 600 com o que ele já tem, que é 359. O valor, então, foi: faltam R$ 241 para comprar a televisão. Divisão. A operação de divisão, sinal da operação é do dividir, termos é dividendo, divisor, quociente e resto. E aquele restinho, o resultado ali nós vamos chamar de produto. Esse aqui, então, nós vamos chamar de produto. Então, dividendo, divisor, quociente e resto. Nós vamos finalizar a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido. E se tiver qualquer dúvida, você pode estar chamando o seu professor através do chat da nossa plataforma SMED TV. Você ainda pode estar assistindo essa aula mais uma vez pelo nosso canal do YouTube. Basta você apontar a câmera do seu celular para essa imagem que aparece aqui no canto da tela. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!